Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas que nos acompanham, que Jesus nos ampare a todos. Acreditem, e Denise é testemunha disso, eu estava lá no primeiro face. Nós éramos crianças, né, Denise? Mas estávamos lá, lembro, Flávio Romero conseguiu o primeiro lugar com a música Lar de Maria, eu concorri com Busque e Acharás, segundo lugar. Carlos Romero, de João Pessoa, nos premiou. A cena volta em toda a sua plenitude e a memória. Lá se vão 20 anos, né? Assim se passaram 20 anos, Denise, mas éramos crianças. Isso. Muita paz a todos. Corria no calendário o ano 399. E na gloriosa Roma, na capital do Império, como em outras partes onde havia casas de espetáculo para tal, sempre se dava as cenas, as apresentações dos gladiadores, da carnificina, das mortes na arena. Era uma prática comum, como alguém que vai ao estádio Amigão ver uma partida de futebol. Quem assistiu ao filme O Gladiador tem mais ou menos uma ideia pálida do que se dava na Roma Antiga. Mas naquele ano 399, os cristãos já tinham uma expressão política, conseguiram chegar até o imperador Honório, que segundo o espírito Joana de Ângeles era um tanto idiota, e ele, por uma postura ditatorial, monocrática, estabeleceu, a partir daquela data, as lutas entre gladiadores estavam proibidas em todo o império. Mas se passaram 4 anos, e no ano 403, os godos avançaram e ameaçavam invadir e desestabilizar a própria capital do império. Até que o general Atilício, com sua habilidade, com as suas estratégias, com seu poderio militar, com sua capacidade bélica, fez os godos recuarem e deu a Roma uma vitória incomum. Como era de praxe, após uma campanha militar, os generais e suas tropas sanguessedentas voltavam para a cidade das 7 colinas. E naquele ano, 403, alguém tinha esquecido o decreto do imperador Honório, ou simplesmente quis desobedecê-lo. E se pensou, por que não florear o Coliseu mais uma vez, aquela casa de espetáculos que comportava 50 mil pessoas, e hoje temos as ruínas. Por que não oferecer, além das apresentações artísticas, dos bailados, uma luta entre gladiadores? E assim ficou acordado. De modo que numa manhã daquele ano de 403, os espetáculos são recomeçados. A apresentação das bailarinas, os cânticos, as músicas diversas, e para a culminância e para o clamor público, os gladiadores. Aqueles homens truculentos, musculosos, entraram na arena pronto para matar um ao outro. E quando o espetáculo ia começar, de repente salta da multidão, das arquibancadas, um homem simples, um homem comum, e gritou em alto e bom som: parem, não mais desejamos a morte de nenhum ser humano. Não faz sentido que o sangue seja derramado na forma de espetáculo. Não queremos mais luta de gladiadores. Em nome do amor, que não haja mais lutas, que ninguém morra na arena. E o homem clamava, e as primeiras pedradas zurziram.
O público, enfurecido, desejando ver o sangue, passou a atirar todo tipo de objeto contra aquele cidadão. Pedras, pedaços de pau, outros objetos, taças, crateras, até que o homem morre, é retirado às pressas e o espetáculo, como fora prometido, acontece. Gladiadores são mortos. Mas a cena é tão chocante e é tão perturbadora na perspectiva política que, segundo os historiadores, aquele foi o último espetáculo de gladiadores e de luta deles. Porque no ano 404, o imperador definitivamente proibiu a luta entre gladiadores. E todos lembravam da cena da última luta, ou da luta em si, mas sobretudo da atitude corajosa daquele homem de pedir que, em nome do amor, não mais aconteça aqueles espetáculos dantescos. É uma página aparentemente pequena da história, que o espírito Joana de Ângeles, ao escrever o prefácio de Amor, Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Pereira Franco, essa obra muito adequada para aqueles que desejam conhecer numa perspectiva da psicologia espírita a dinâmica da relação afetiva a dois, sobretudo, ela faz questão de recuperar esta página da história, de lembrar que alguém, não se sabe o nome do cidadão, mas alguém saiu do anonimato e teve a coragem suficiente para declarar que, em nome do amor, aquele espetáculo não poderia continuar. E é isso que tem se dado na história. Qual a nossa postura ante o amor? É a postura da coragem ou a postura do medo? Allan Kardec vai anotar na questão 938A um destaque interessante, porque ali em O Livro dos Espíritos, ele agrupa essas questões em torno de uma seção chamada Decepções, Ingratidões, Afeições Destruídas. E Allan Kardec vai tomar uma expressão muito comum no século XIX, a questão do homem de sentimento. O homem de sentimento seria aquela pessoa com sensibilidade, com a disposição para amar. E o codificador, conhecendo bem psicologia, vai colocar na pauta dos espíritos o que fazer quando se dão as decepções, quando há um fracasso na experiência afetiva amorosa. E aí, depois que ele obtém duas respostas e elabora uma questão de tal inteligência que ele diz assim: não seria mais inteligente para aquela pessoa que sofreu golpes ligados à afetividade recolher-se na sua sensibilidade, abrir mão de ser um homem de sentimento, já que a pessoa abriu a sua disposição para amar e, em sofrendo um golpe, uma decepção, uma ingratidão, enfim, um abandono afetivo, não parece uma postura inteligente, lógica, a pessoa não mais se abrir para nenhuma outra experiência e começar a ter uma disposição amargurada em torno do amor? E os espíritos respondem numa dimensão contrária, que o problema é dos que não sabem amar, dos ingratos, etc. Mas o codificador percebe que há necessidade de coroar aquelas duas respostas com um comentário seu. E ele assim escreve: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. E uma das maiores venturas do espírito é encontrar na terra almas com as quais simpatize profundamente. É uma felicidade. Ele se alonga no comentário, fazendo ali de forma tranquila uma defesa do amor e, naturalmente, um esvaziamento daquilo que tem sido uma disposição que hoje também voltou a ser comum, que é o medo de amar. Por que ainda temos medo de amar? O codificador vai nos socorrer para o equacionamento de uma resposta em um Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dedicar ao amor, de forma expressa, pelo menos 2 capítulos. O capítulo 11,
amai o próximo como a si mesmo, e o capítulo 12, amai os vossos inimigos. No capítulo 11, ele faz questão de transcrever a passagem de Mateus, chamada o mandamento maior. Quando os fariseus, sabendo que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, se organizaram entre si e estabeleceram que um deles, sendo doutor da lei, teria condições de interpelar o rabi, o mestre. E assim acontece. O doutor da lei, de forma afoita, afrontosa, com as prerrogativas que ele gozava naquela sociedade teocrática, vai chegar a Jesus e dizer: mestre, segundo o vosso entendimento, qual é o maior mandamento? Ele desejava tentar testar Jesus, se ele conhecia de fato Moisés, os mivoltes, os mandamentos. E Jesus, numa postura didática, vai informar aquele homem que o mandamento que todo judeu sabia: amar a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus com todas as forças, com toda a alma, todo o teu espírito. E ele vai dizer: e há um segundo semelhante a esse: amai o vosso próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão enfeixados nesses dois mandamentos. Joana de Ângeles, na obra Momentos de Saúde, psicografada por Divaldo Pereira Franco, vai nos oferecer um capítulo, Amor acima de tudo. E ela faz questão de retomar esse tripé proposto por Jesus em torno do amor: amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. E nós aqui poderíamos fazer uma ponderação, porque o próprio codificador, ao comentar lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que se vivêssemos essas máximas, nós alcançaríamos a destruição do egoísmo, que é uma praga comum da humanidade. É a nossa grande meta. Mas, considerando o tripé, amor a Deus, começando com amor a Deus. Embora na perspectiva psicológica, nós começamos com amor a si mesmo. Deus parece muitas vezes uma nebulosa, uma coisa vaga. Nós conhecemos mais concretamente a nós mesmos, nós nos amamos, nós temos uma interação com o nosso próximo e, por último, Deus. Mas, na perspectiva mosaica, começa com o amor a Deus como amor fundamental, porque Deus é a fonte de todo amor. Então, o amor a Deus. Às vezes nós pensamos que essa é uma questão pacífica, resolvida. É claro que eu amo a Deus. E quando a pessoa é reencarnacionista, diz: mas é claro que eu amo a Deus. Eu já fui judeu, já fui protestante, já fui católico, já fui isso, aquilo, outro, islâmico. Então, nas mais diversas reencarnações, eu pude exercitar a chamada lei de adoração, que está posta lá em O Livro dos Espíritos. Então, eu amo a Deus. Isso nos faz lembrar Simão Pedro, porque Jesus, naquele momento de despedida, ele interroga o discípulo que parecia uma pedra, Cefas: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta mais duas vezes: Simão, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, apacenta então as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Dai de comer, cuidai, nutri as minhas ovelhas. O amor basicamente é nutrição, como nos lembra lá Nosso Lar, Dona Laura: amor, alimento das almas. E como Joana lembra muito bem em Autodescobrimento, uma busca interior, psicografada por Divaldo Pereira Franco, quando vai detectar um dos maiores problemas de saúde mental dos dias atuais, é por inanição de sentimento. As crianças são tão pouco amadas que se tornam adultos problemáticos. São esquecidas, são proteladas, são, enfim, não amadas adequadamente, e aquilo vai gerar, na sequência, grandes problemas. Mas amar a Deus. E aí a gente pode tentar problematizar. Será que nós amamos plenamente a Deus, ou às vezes temos um certo medo de fazer uma entrega, de um amor profundo, de um amor confiança?
e temos um receio de amar a Deus, ou amamos assim pela metade? Essa é uma questão. Me remeto aqui agora a um capítulo escrito por Elizabeth nesse nosso livro, Letras de Amor e Luz, quando ela vai pontuar a prece. Prece como uma experiência singular de sentir Deus. E observamos que muitas vezes a prece, aprendemos em O Livro dos Espíritos, na perspectiva da lei da adoração, é por excelência a dinâmica em que todos nós estabelecemos um contato profundo de qualidade com Deus. De modo que nós podemos avaliar a qualidade do amor que nós temos para com Deus pela qualidade da nossa prece. Preces apressadas, preces que a pessoa praticamente dá recados para Deus, quando não dá ordem, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e mande rápido, né? Tem aquela coisa, Deus, né, tem que trabalhar no mínimo com Sedex 10, tem que mandar rápido, porque a pessoa os ansiosos não têm paciência de dizer, eu vou mandar no tempo de Deus, né? A pessoa quer no tempo dela. E aí, o que acontece? São muitas vezes preces superficiais, preces em que não há uma experiência, como o próprio Livro dos Espíritos propõe, uma experiência sentimental, uma experiência de interioridade, de sentir Deus profundamente. Isso nos faz lembrar o sociólogo e pensador polonês Zygmunt Bauman, quando ele fala dos amores líquidos. É claro que ele se refere lá às relações aligeiradas, superficiais, tópicas do nosso tempo. São relações pontuais, as pessoas têm contatos ligeiros, encontros, não há aprofundamento, não há enraizamento, há o medo de se envolver, há o medo de criar laços, compromissos. Então, são amores líquidos, são amores ligeiros. Da mesma forma, usando o conceito de Bauman, pode se dar também isso na dinâmica com Deus. A pessoa tem aquela relação aligeirada com Deus. Porque na própria prece, muitas vezes, o indivíduo sequer espera as respostas de Deus. Aprendemos com Joana de Ângeles que na prece nós formulamos as nossas ideias, os nossos pedidos, a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus. Mas há uma contraparte que é a meditação. E nós precisamos aprender a se apassivar, a aguardar as respostas que são silenciosas de Deus. A pessoa faz até a primeira parte e se acha dispensada. Não espera que Deus, enfim, dê um retorno, digamos assim. Ou mesmo, quando confia em Deus, é de forma limitada. Aquela brincadeira que Haroldo Dutra faz. Você confia em Deus? Então entregue a Ele o volante da sua existência. Ou você vai deixar Deus guiando, mas inseguro, de vez em quando, Senhor, me dá o volante aí, que eu acho que o Senhor não está guiando muito bem, eu quero mais para a esquerda ou para a direita. É uma confiança, desconfiança. A nossa sociedade, às vezes, manifesta essas contradições, porque são experiências de fé, embora haja experiências de fé sublimes, redondinhas, como a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, de profundas entregas a Deus, mas, por outro lado, de uma forma generalizada, muitas vezes, tem essas experiências superficiais, as experiências religiosas que são marcadas pelo medo, que a pessoa tem medo de fundo. E se eu não voltar? E se eu sentir tontura? Se eu ficar, enfim, sem norte? Isso é muito bem posto numa composição de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, que ele vai dizendo que a pessoa tem que desatar os nós, os sapatos, tem que abrir mão de tudo isso que nos dá uma certa segurança e conforto, e ir se entregando. Agora eu vou pelos sapatos de Deus, Deus é que me guia, mas eu só sei ir de sapatos. Então, é um pouco a minha confiança, meu conflito é o medo de amar a Deus. Jesus, em diversos momentos, encontrou altos religiosos do seu tempo com profundo medo de amar a Deus. Os fariseus, aquele que o tentara e outros tantos. Eram pessoas que lidavam com a religião, mas muito medrosas. Simão Pedro, do seu grupo apostólico, ele titubeava em determinados momentos. Simão Pedro é esse homem, digamos assim, meio bipolar. Porque se ele ao mesmo tempo ele é uma rocha, ele é firmeza, daí o nome Petros, ele era o homem acovardado, é o homem que negou o Cristo 3 vezes, num momento tão delicado.
E há, no romance de Hendrik Sienkiewicz, o escritor polonês, de Quo Vadis, Sienkiewicz vai nos dizer, nesse belo romance, esse clássico que foi ao cinema em 1895, mas foi ao cinema muitas vezes, ele conta no seu texto que pela madrugada, pela Via Ápia, Simão seguia pressuroso, Simão acompanhado por Nazários, Simão junto de um jovem. Então avançava na Via Ápia como que estivesse fugindo, uma atitude de fuga para não ser visto. Porque naquele tempo, ali no século I, tinha recrudescido, depois de Nero, as perseguições aos cristãos. E Simão temia ser denunciado. E Simão, que viu o que Jesus sofreu e que outros cristãos vinham sofrendo, toma uma atitude que para ele era inteligente, recolhe o mínimo que dispunha e com o seu jovem discípulo Nazários sai pela Via Ápia, aproveitando-se da escuridão da madrugada. Ele avança, até que o jovem disse: veja, à nossa frente uma luz se estabelece. E aquele foco de luz vai avançando e vai tomando uma dimensão humana, até que Simão reconhece. Ao cruzar com ele, com Nazários, era o próprio Mestre, era Jesus. E Simão fica atônito, como ele estava fugindo de Roma, e o Mestre estava indo em direção a Roma. Mestre, segues para a capital do império? Mestre, para onde vais? A expressão latina, Quo Vadis, para onde vais? E Jesus disse: Simão, eu estou indo a Roma, morrer no circo com aqueles que me amam e têm coragem de manter-se fiéis. Aquela visão desaparece. Simão entra em choque e diz a Nazários: voltemos, eu preciso morrer em Roma, porque o próprio Mestre está voltando, eu sou um covarde, por mais uma vez. E ele disse mais do que isso: se eu morrer, não sou digno de morrer crucificado da forma como o Mestre assim foi supliciado. Quero morrer, se for por crucificação, com a cruz invertida, de ponta cabeça. E assim aconteceu segundo as tradições. Aquele homem que no primeiro momento parecia tão acovardado, com tanto medo de amar, depois, ao contato com o Mestre, toma de uma coragem que lhe parecia incomum e faz com que a sua alma mobilize tudo que dispõe para se entregar à causa. Quem lê Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lá tem como Pedro é um gigante, é o equilíbrio, é ao mesmo tempo a doçura e a capacidade profunda de conciliação, porque há um tensionamento no movimento cristão primitivo. Paulo, com a sua intrepidez, com a sua coragem irrefreável, e Tiago, preso às tradições. E ali poderia se dar uma primeira disposição de ter o cristianismo de Paulo e o cristianismo de Tiago. E é Simão Pedro que usa a sua coragem numa feição doce, mas ele consegue costurar ali um acordo, pacificar as tensões com muita paciência, porque só depois Paulo e Tiago, envelhecidos, reconhecem que estavam caminhando pelos extremos e que precisavam se reconciliar. E devem isso a Simão Pedro. É esse homem corajoso que soube amar a Deus, que soube vencer o medo de amar a Deus. Por isso que na prece nós podemos perfeitamente avaliar se nós amamos de forma corajosa a Deus ou se é de algo aligerado. Quando passamos para a questão de amar o próximo, como Jesus propõe, aí nos surpreendemos com a abordagem de Joana de Ângeles, porque achamos que o amor é uma solução pacífica para tudo. No entanto, Joana, em diversas partes de sua obra, ela vai colocar o amor como um conflito muitas vezes. O amor é bom,
mas nós criamos um conflito em torno do amar. A nossa dificuldade, a nossa falta de manejo com o amor faz com que a gente transforme esse sentimento numa experiência difícil. Em Conflitos Existenciais, nessa obra psicografada por Divaldo Franco, Joana tem um capítulo sobre o medo e outro capítulo sobre o amor, e ali ela aborda o amor enquanto um conflito. Mas em Garimpo de Amor, essa obra portentosa, poética, que ela escreve 30 capítulos sobre o amor, ela tem lá o capítulo 15, Amor e Conflitos, e ela vai, num olhar muito privilegiado do mundo espiritual, digamos assim, conhecendo as nossas contradições, perceber que orbitamos entre dois extremos perigosos e não sabemos lidar com o equilíbrio do amor. Ou nós nos entregamos à afoiteza, à busca desesperada do amor, ao entusiasmo desencontrado, que é o mais comum. As pessoas perguntam: o que é que você está fazendo aqui na festa? Eu estou procurando um amor. E assim são. E até encontra. 1, 2, 3, 4. Depende, né, da competência da criatura. Mas, enfim, encontra um amor de ocasião. Mas ali está. Joana vai dizer que essa é uma postura muito comum. O indivíduo, na ânsia de amar e de ser amado, sai uma busca: eu preciso encontrar o amor, o meu amor, enfim, aquela pessoa que me completa. E Joana depois vai analisar uma outra possibilidade. Daqueles que se fecham, daqueles que recuam, daqueles que se amarguram, daqueles que, digamos, se aposentam e se negam a amar, porque tornam o medo maior do que o próprio amor. E ela faz um trocadilho interessante, e vai dizer que as pessoas vivem em busca do amor, quando na verdade elas deveriam ter a paz, para esperar que o amor as alcançasse. O amor é muito mais inteligente, muito mais completo do que qualquer um de nós. É melhor que o amor nos procure do que a gente saia procurando o amor, ou fugindo dele. Porque quando ela fala da busca e do medo, ou é a busca desesperada, como se a gente pudesse mandar no amor, ou é o desespero de fugir do amor, porque a gente não vai conseguir dar conta de lidar com ele. É muito importante que a gente possa fazer uma releitura de Garimpo de Amor, esse texto tão bonito, e sobretudo esse capítulo, Amor e Conflitos. Porque construímos muitos conflitos nessa dinâmica do amor ao próximo, embora Jesus tenha consagrado para nós, para exemplificar isso, uma parábola belíssima, que é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é aquele amor compromissado, porque vejamos que o bom samaritano, diferentemente do sacerdote, do levita, ele encontrando uma pessoa caída na estrada, portanto assaltada, porque ela saiu de Jerusalém em busca de Jericó, ela abriu mão da sintonia com as coisas do alto, Jerusalém, e caiu porque ficou vibrando, pensando em Jericó, que era a capital comercial, os desejos mundanos, e quem deixa o pensamento elevado pelo pensamento inferior é objeto de assalto espiritual. Então aquele homem caído, ferido, assaltado, ele estava ali à beira do caminho e não recebeu assistência, o amor-assistência da parte daqueles dois personagens tão qualificados, que conheciam a fé, que provavelmente achavam que amavam a Deus, mas tinham uma dificuldade. Como é que alguém pode amar a Deus e desprezar o seu irmão em Deus, que era o caído? Mas o bom samaritano é aquele que, dispondo de recursos e podendo inclusive tomar a postura da indiferença, ele estava numa alimária, ele estava equipado, estava ali com o seu burrico, por exemplo, disse, podia seguir. O que eu tenho a ver com isso? Não foi eu quem eu assaltei. Ninguém está aqui para observar se eu socorro ou não socorro. Naquelas sociedades antigas não se valorizava o socorro, o amparo, a assistência. Então, no entanto, ele toma a atitude mais amorosa, porque ele abre mão daquilo que é a marca do egoísmo. Ele se desinstala, ele sai da sua zona de conforto, ele desce da sua alimária, vai em socorro daquele caído, presta a enfermagem necessária, que vai deitar azeite nas feridas, mas mais do que isso, ele coloca esse homem naquilo que era o seu conforto, no seu animal, o conduz a uma hospedaria e diz ao dono da hospedaria que voltaria por ali para eventuais despesas extras. É o amor compromisso.
Não é amor pontual. Ele diz assim, olha, eu prestei aqui a assistência, agora vou seguir. Não. Ele abre mão do que estava seguindo, ninguém sabe qual era o roteiro dele, para onde ele estava indo. Ele estava subindo ou estava descendo? Provavelmente ele estava subindo, porque é uma pessoa espiritualizada. Estava saindo dos desejos inferiores, Jericó, e indo em direção a Jerusalém. E ele faz esse amor completo, o amor compromissado, o amor que, enfim, tem os desdobramentos. Ele ama o próximo, ele tem uma disposição maior do que o próprio medo. Portanto, ele percebe que diante de si, ele tem algo mais do que o medo, algo maior do que o medo, que é a própria capacidade de amar. Vinícius de Moraes, ele compôs um poema que Carlinhos Lira tornou popular na Bossa Nova, chamada Marcha da Quarta-feira de Cinzas. Parece uma música assim profana, sem muita filosofia, sem muita espiritualidade, mas a gente se engana. Porque Vinícius, ele começa a sentir na alma do povo um medo de amar e, ao mesmo tempo, em alguns, a disposição superior de identificar uma enorme disposição, um potencial de amar mais. E ele vai cantar. No entanto, é preciso cantar. É preciso cantar e para alegrar a cidade. Aí ele vai dizer, a tristeza que a gente sente, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir, é o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. E Vinícius completa, porque são tantas as coisas azuis e há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar, que a gente nem sabe. Às vezes a pessoa diz, será que eu sou capaz de amar ao meu próximo? E às vezes uma circunstância, uma dinâmica, faz o indivíduo se surpreender, porque ele vai se desdobrando, ele vai ali, as diversas instituições são prova disso. A pessoa vai assumindo uma tarefa, e ela parece pequena, ela parece ali um tanto tímida de início, mas com o tempo, à medida que se entrega, ela vai atualizando o seu potencial de amor. Então, o amor ao próximo, ele é fundamental. E Joana propõe que a gente tenha uma visão sistêmica. Ninguém pode amar a Deus sem amar ao próximo. E nessa perspectiva, ninguém pode amar a Deus nem amar o próximo se não amar a si mesmo, que é o primeiro laboratório mais imediato. Quem é o próximo mais próximo? Nós mesmos. Eu sou o próximo mais próximo de mim mesmo, digamos assim. Porque às vezes os indivíduos se alienam, se desprezam de tal modo, se negam e ficam numa entrega a Deus, os eremitas diversos, aqueles religiosos da antiguidade, que de algum modo se torturavam, se flagelavam para amar mais intensamente a Deus. E muitas vezes se negavam ao amor comunitário, se trancavam. Os mosteiros, em parte, representam essa psicologia do fechamento, das pessoas que ficavam tão somente na contemplação, no amor a Deus, e esqueciam a necessidade de servir a comunidade, de interagir com o mundo. Quem leu a obra 50 anos depois do Espírito Emmanuel, lá vai perceber no irmão Marinho o conflito se estabelecendo, porque já surgem as primeiras tendências dos mosteiros fechados e outros em que o indivíduo servia a comunidade, servia aos sofredores. Então, o medo de amar a si mesmo tem uma tradução muito boa numa parábola de Jesus, a parábola dos talentos. Porque na parábola dos talentos nós recebemos o material divino, as sementes de Deus. Um que recebeu 5 talentos, foi laborioso e devolveu 10. Outro que recebeu 2 talentos, trabalhou tanto e devolveu mais outros 2. Mas um recebeu um único talento. E esse, quando o Senhor, que era rigoroso, vem lhe cobrar a lei do progresso, da multiplicação, ele diz, Senhor, por medo eu enterrei esse talento. Por medo de amar, eu enterrei o talento do amor, digamos assim. Isso pode se dar com todos nós. Do amor a si mesmo, do amor ao próximo, do amor a Deus. É uma parábola, mas que pode sofrer uma tradução existencial nessa dinâmica.
nós colocávamos no nosso livro lá, no primeiro capítulo, amor associado à espiritualidade. Porque nesse medo de amar, às vezes nós tínhamos uma dificuldade de construir um projeto equilibrado, harmônico, ou nos entregávamos a um projeto de amar a Deus, achávamos que amar a Deus, odiando o mundo e as pessoas. Quem lê Santo Agostinho percebe, no primeiro Agostinho, um grande conflito, depois da sua conversão. Porque no primeiro momento ele negou o amor a Deus e foi um amor mundano completo, ele e Flora, a sua companheira, e depois tornou o religioso. E em muitas reencarnações nós ficamos nesse conflito. A minha reencarnação agora é só como religioso, como religiosa. Então, não posso ter nenhum envolvimento. Agora a minha reencarnação é mundana. E nós tínhamos, quando a gente faz regressão de memória, vai ter aquelas reencarnações bem recortadinhas. E tudo que acontecia fora disso era às escondidas. No entanto, a perspectiva sistêmica permite que a gente possa vivenciar esse amor na plenitude, nos diversos papéis. Amar ao próximo, amar a Deus e amar a si mesmo. No amor a si mesmo, quantas vezes acontece, nessa perspectiva da parábola dos talentos, a sabotagem. O indivíduo que ama e se desama, ao mesmo tempo ele começa a fazer escolhas que no fundo vão trazer dificuldades evolutivas para ele. E se ele não ficar atento, ele vai ficar repetindo escolhas do mesmo padrão, porque ele não dá o salto evolutivo. É uma forma de medo de amar a si mesmo. Não trabalha em favor do próprio crescimento. Quem se ama está colaborando com Deus. É uma forma de amar a Deus, cuidando bem de si mesmo. Às vezes, uma coisa muito simples, cuidando da própria saúde do organismo. Este corpo é um equipamento que Deus nos emprestou para evoluirmos por uma reencarnação. Se violentarmos esse corpo, se não cuidarmos bem, é uma forma de desamar ou o medo de amar. Na perspectiva do amor ao próximo, a doutrina espírita e o próprio cristianismo, o próprio Jesus, vai dilatar essa capacidade quando coloca a figura do inimigo. O inimigo é no meu próximo. Se o inimigo não sou eu mesmo, se o inimigo não é Deus, então o inimigo é meu próximo. Na perspectiva espírita, nós podemos ter uma dimensão inimiga dentro de nós mesmos. Quando Jesus vai dizer que o reino dele é dividido, que é pai contra filho, etc., etc., naquele moral estranho que Allan Kardec analisa, vai dizer que os inimigos são seus domésticos. Ou seja, muitas vezes há uma outra dimensão sofrida da nossa história espiritual, que é uma parte de nós. É aquilo que comentávamos agora, eu e Rafaela, no curso sobre as obras psicológicas de Joana de Ângeles. Às vezes há dimensões da nossa alma que nós detestamos e está numa dimensão inconsciente muito maltratada, muito sofrida, não assumida, não adotada. Então é meu inimigo íntimo. Existe, por exemplo, uma reencarnação. Há pessoas que, por exemplo, hoje podem estar inclinadas a abraçar a causa pacifista. Mas é pacifista hoje, mas pode ter sido um general truculento em Roma. Então essa pessoa que deseja operar como pacifista hoje, quando lembra do general que foi, tem um choque, esse general é horroroso, é detestável. E vai projetar em tudo que é pessoa violenta, ela vai falar mal dos violentos e vai perder a paz, vai ficar um pacifista complicado. Quando ela deve dizer assim, deve existir dentro de mim um general, ainda que não foi adequadamente civilizado, evangelizado. Eu preciso evangelizar esse general que sou eu mesmo. É a minha história do passado, minha outra reencarnação. E cada um vai encontrar dentro de si uma outra parte que foi negada, que está sendo negada, que é o contraponto daquilo que gostaríamos que fôssemos. Então, quando a gente pensa no inimigo, já pensa em alguém que nos quer fazer mal, mas esse inimigo interno, não assumido, ele normalmente se apresenta na figura do sabotador. Nós planejamos as coisas, tudo vai muito bem, de repente nós puxamos o nosso próprio tapete. A gente faz uma escolha atrapalhada e aquilo ali compromete todo o progresso, todo o avanço que tínhamos dado.
Por isso, é preciso se reconciliar com os inimigos, digamos assim, como colocava Jesus. É preciso perder o medo de amar o próximo inimigo, o inimigo interno. Mas existem ainda outros dois inimigos na perspectiva espírita. O inimigo que está encarnado, aquela pessoa que normalmente nos cria alguma dificuldade, que tem um grau de cobrança muito grande, nós não podemos errar, que a pessoa está lá prontamente nos corrigindo, nos enquadrando, nos cobrando equilíbrio. E ainda existe o inimigo desencarnado. Aquelas pessoas a quem nós lesamos e que ainda não se recuperaram do golpe sofrido, magoadas que estão, se inclinam à disposição vingativa e desejam odiar. E, naturalmente, exploram as nossas fragilidades, porque as conhecem. Então, quando nós temos medo de amar os inimigos, normalmente nós sucumbimos e fazemos aquela postura básica que o indivíduo faz, que é odiar, que é vingar-se. Allan Kardec resolve esse problema para nós no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os inimigos. Ele vai dizer expressamente que nós não podemos ter pelos inimigos a mesma qualidade de amor que temos pelos amigos. Porque os amigos, os afetos, neles nós confiamos. Os inimigos são capazes de nos apunhalar pelas costas, são capazes de nos prejudicar, de nos fazer sofrer. Então ninguém pode dizer que o tratamento é igual. Por muito tempo nós sofremos diversas reencarnações querendo homogeneizar esse amor, achando que Jesus, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, deveria ser da mesma qualidade. No entanto, Allan Kardec, um homem da ciência do século XIX, vai dizer que não é possível isso por uma questão magnética. Quando nós colocamos duas pessoas que se querem bem, há uma fusão de fluidos. Coloque dois namorados juntinhos, um casal harmônico juntinhos, se chamar um médium vidente, vai haver uma fusão de fluidos, parece uma pasta só. Agora, se colocar duas pessoas que se odeiam, que se detestam, juntinhas, embora estejam numa mesa de negociação, isso é muito comum em Brasília, por exemplo, aqueles, excelência, excelência, um chama o outro de excelência, mas desejam se engalfinhar. Mas por uma questão de polidez, tem que chamar outro de excelência, meu querido, e assim vai. Mas ali os fluidos, a repulsão máxima é uma lei magnética. A postura da inimizade. Mas é preciso o que acontece. Allan Kardec vai dizer, amar os inimigos implica dizer não ter nenhuma disposição vingativa com eles. Ter uma postura benevolente. Vai acontecer uma coisa boa com aquele que a pessoa julga ser o seu inimigo. Que bom. Acontece algo ruim com o seu inimigo. A pessoa não pode dizer, ainda bem que levou aquela topada. Está vendo? Falou mal, né, do meu dedão, pois então, bem feito. A pessoa diz isso, né? Muitas vezes. É a postura vingativa. Se isso acontecer, a pessoa tem que pegar, meu Deus, como eu estou vingativa ainda. Eu não estou sabendo lidar com o amor aos inimigos. Eu estou tendo medo de amar os inimigos. E a pessoa diz assim, e se eu amar o meu inimigo? E se ele ficar meu amigo? E agora? Aí tem medo de amar o inimigo. Quando o objetivo final é esse. Nesse momento pode haver um laço de inimizade, mas o amor pode alterar isso na sequência dos milênios, e o que antes eram inimigos poderão se tornar amigos. Ainda ontem à noite, Zé Lúcio recebeu uma psicografia na nossa mediúnica, não é isso, Denise? Zé Lúcio, e lá o Espírito dizia assim, que tinha errado muito aqui na sua última encarnação, tinha feito muitas inimizades, quando desencarnou encontrou vários inimigos, mas que hoje, daquele grupo de inimigos, já havia vários amigos, tinha conseguido fazer dos inimigos amigos. É uma vitória espiritual. Ele tinha tido superação do medo de amar o inimigo. Alguém tem que começar para poder quebrar essa inimizade, que senão se perpetua. Então amou aos inimigos desencarnados e aos inimigos encarnados. Porque muitas vezes o inimigo encarnado é aquele cobrador, é aquele sujeito que está ali naquela disposição de algum modo, cobrar uma lesão sofrida, normalmente uma lesão afetiva, e reencarna como filho, como filha,
como um parente próximo, como um colega de trabalho, e fica naquele grau de exigência absoluta, uma postura inimiga. E normalmente a pessoa parece ter uma visão congelada do que fomos, porque nós estamos se modificando, nós estamos nos melhorando, mas a pessoa não reconhece isso, porque faz questão de permanecer naquele padrão que nos conheceu em existências passadas. Então, quando nós fomos visitados pelo medo de amar, é preciso perceber que Jesus e sua mensagem, por excelência, é uma mensagem de coragem. Assim como Simão Pedro, diferentemente de Judas, nesse mês do Setembro Amarelo, do suicídio, ele reconhece o seu equívoco, mas ele não se entrega por completo ao conflito, e ele se ama de tal modo, ele é envolvido de tal coragem, que ele se permite amar a si mesmo, amar a Deus e amar ao próximo, porque quando a gente começa a perceber, na descrição que se faz, das lutas apostólicas, da Casa do Caminho, na estrada de Jope, a Jerusalém, que está descrito muito bem em Paulo Estevão, de Emmanuel por Chico Xavier, ali nós percebemos que Simão é um gigante. A capacidade de serviço de Simão é uma coisa incomum, porque quando Gamaliel e o próprio Paulo vão visitar a Casa do Caminho, lá vão encontrar a ralé, os leprosos, todas as pessoas desprezadas de seu tempo. Há um momento lá que Paulo, afoito, repugnando aquela cena, vendo aquele povo pobre e mal cheiroso, e ainda detestando Simão Pedro, quando ele está de saída, ele, Gamaliel, é surpreendido por um certo Samônio, que tinha sido um judeu importante, um homem de posses, que tinha ajudado o templo, contribuído lá com o Sinédrio, e é este homem ali, que vai fazer a defesa de Simão Pedro, quando se pensava alguma coisa negativa de Simão, quando Paulo pensou isso, é este doente que se levanta e diz, alto lá, este homem aqui é a mais excelente prova do amor. Aí foi dizer, eu, rico, poderoso, fui abandonado pelos meus filhos, perambulei, e se não fosse o coração amoroso de Simão Pedro, eu estaria morto. Não encontrei nem mesmo no templo ninguém que desse tamanha prova de amor. E aquilo impacta Gamaliel, porque Gamaliel estava confuso, ele conhecia Moisés, e a mensagem de Jesus era uma mensagem absolutamente nova. Paulo, ainda engolfado no seu orgulho, não conseguia entender, mas a energia que saía daquele doente, daquele homem desprezado, de Samônio, impactou profundamente eles dois. E aí nós percebemos que Simão é esta figura que representa todos nós nesse trânsito do desamor, do medo de amar, para o medo de amar na perspectiva tripla: amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo, e sendo esse próximo si mesmo, incluindo os inimigos. Nós não podemos mais repetir reencarnações fracassadas. O grau de conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta é algo revolucionário. Se conseguirmos vivenciar o mínimo que a doutrina espírita nos dá, nós nos encontraremos encorajados para enfrentar esses fantasmas íntimos, para definitivamente encontrar robustez para um grande projeto de coragem de amar, de superação do medo, porque por medo fracassamos em diversas reencarnações. A literatura espírita mostra por excelência o triunfo do amor. Aqueles que, de fato, deram o primeiro passo, pusilânime, difícil, e na sequência outros passos, e hoje se constitui nessa galeria de heróis que nós reverenciamos. Será que nós podemos avaliar a capacidade de amar de Chico Xavier? E os medos que lhe assaltaram ali, aquele mineirinho, aquele matutinho, homem da roça, na pequena Pedro Leopoldo, quem poderia imaginar que por Chico Xavier o mundo espiritual desceria a maior cascata de luz do século XX? E que todos nós somos devedores, estamos aprendendo a superar o medo de amar,
graças a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco e outros médiuns valorosos que foram mais fortes do que o medo, porque as críticas foram muitas. Falando mal da mediunidade, ridicularizando a mediunidade, como fizeram no século XIX. Mas estes homens intrépidos, Ivone Pereira e outros tantos, foram mais corajosos. E graças à coragem de amar deles, a história do cristianismo hoje ganha uma dimensão que acolhe a todas as nossas almas. E, desejando encerrar essa nossa fala, nós gostaríamos de ler um poema do maior poeta hindu, Rabindranath Tagore, a gente chama de Tagore, Prêmio Nobel da Literatura. E Tagore, depois de desencarnado, ele passou a psicografar por Divaldo Pereira Franco, inclusive por Chico Xavier, em 1956. O prefácio desse livro, Estesia, foi psicografado por Chico lá em Matozinhos, em Minas Gerais. E Tagore era o equilíbrio perfeito entre o masculino e o feminino, esse amigo pessoal de Mahatma Gandhi, esse poeta que sabia amar Brahma, Deus, na sua cultura hindu. E ele escreveu no seu 22º poema de Estesia, psicografado por Divaldo Franco. Ele diz assim: quem disse que amar é sofrer, jamais amou. O beijo do ar da madrugada desperta a vida que dorme. O sorriso da lua engrinaldada de estrelas diminui as sombras. A carícia do sol vitaliza todas as coisas. E a chuva que lava a terra e reverdece o chão e abençoa o mundo correndo no rio, esvoaçando na nuvem esgarçada, são expressões do amor, construtor real, demonstrando o teu poder, a tua grandeza e a minha pequenez. Quem ama sempre doa e não sofre porque ama. O amor é luz e pão, é ar e paz. Quem diz que amar é sofrer, ainda está esperando pelo amor e jamais amor. Muita paz.